Como dissemos no episódio anterior, a sensação do medo é mais comum do que pensamos. O homem sente medo desde sempre, isso não muda, faz parte do seu instinto. O que muda é a causa do medo. A vida do homem mudou muito no decorrer dos séculos e, consequentemente, os seus medos. Algumas pessoas, quando se deparam com a situação que as amedrontam, acabam perdendo o controle de suas ações. Isso acontece porque, além dos sintomas físicos, com o passar do tempo, ela desenvolve também os sintomas psicológicos. São as fobias. E elas são divididas em 3 categorias. A agorafobia, que é o medo e o hábito de evitar lugares públicos. A fobia específica, que é o medo irracional de objetos e situações específicas. E a fobia social, que é uma timidez exagerada. A pessoa teme qualquer situação pública. A maioria das pessoas que sofrem de fobia não encontram um motivo que justifique as suas reações diante do medo. Eu tenho medo de altura, assim, é uma coisa engraçada, que eu posso estar num lugar muito alto e ter esse medo, e posso estar subindo em cima de um balcão, de uma cadeira, olhar para o chão e o medo vir também. Primeiro eu sinto aquela coisa, né? Um calafrio enorme, né? Parece que alguma coisa vai acontecer, parece que eu vou cair, né? E de repente tudo começa a rodar. Há um tempo atrás eu fazia rapel. Fiz rapel até de montanhas de 200 metros de altura e desci. Eu sei que eu tô seguro, eu tô preso, tudo, mas eu tenho a sensação que eu vou cair. E aqui, conforme vai subindo, o estômago vai virando, a coisa vai rodando. Nunca procurei nenhum médico, nem especialista em fobia, ou psicólogo mesmo, né, pra saber qual era o meu problema. Não, e eu acho que o tratamento meu foi enfrentar a coisa. Tenho medo, pavor de elevador. Eu tenho medo desde criança e agora o medo parece que piorou. Eu já perdi um monte de coisa por causa de elevador. Quando eu tive meus filhos, tive que descer pela escada. Uma vez eu fui no dentista e não teve como eu fazer a consulta por causa do medo de elevador. Eu coloquei as mãos, não teve quem me subisse lá. Parece que tem alguém me enforcando. Eu fico totalmente sufocada, fico pálida, as mãos ficam geladas, fica tudo gelado. Na hora que as portas fecham, dá a impressão que ela nunca mais vai abrir. É esse o medo. Não tenho medo de rato, não tenho medo de cobra, não tenho medo de lagartixa. Eu tenho muito medo, pavor de barata. Eu sou apavorada. Eu tampo tudo que é fresta que existe, porta, janela. Eu tenho pavor, ralo, tudo. A barata, ela me passa um monstro que vai me pegar e vai me atacar. Seja o tamanho que for, o pavor é tanto que eu tenho medo dela morta. Eu tenho muitas situações que eu passei por causa desses bichos. Uma delas eu estava trabalhando e eu tinha o meu armário. Eu fui abrir para colocar minhas coisas para começar a trabalhar. Ela voou de lá de dentro. Ela voou em cima do meu cabelo. Eu arranquei meus cabelos, eu grudei meus cabelos e saí correndo e arrancando tudo. Eu arranquei todos os meus cabelos. É apavorante mesmo. O meu medo é imenso. Eu sou capaz de morrer. Tem muita gente que tem frescura, tem nojo de barata. Eu tenho medo. A fobia não tem uma explicação, justamente por quê? Porque ela é consequência de um nível de ansiedade muito elevado. As mais comuns são o medo de animais, o medo de agulha, o medo de dirigir, que é uma fobia muito comum atualmente, e uma série de outros que as pessoas desenvolvem em relação ao ambiente que elas vivem. Então, por exemplo, você tem uma crise de ansiedade dentro do supermercado olhando a gôndola de salgadinhos. Você acaba desenvolvendo uma fobia em relação aos salgadinhos por conta daquela crise. Então, muitas vezes você acaba desenvolvendo fobias inexplicáveis por conta dessa crise que você teve naquele momento. Alguns medos têm sua origem após o sofrimento de algum trauma. É o caso do Arthur e do Glaucio. Meu trauma de grilo começou quando eu tinha uns 4 anos. Estava em casa, meu cachorro fugiu. Eu fui pegar ele num milharalzinho que tinha atrás da minha casa. E eu fui atacado por um monte de grilo, saí correndo gritando, caí no chão. E um cara que estava lavando a calçada começou a me molhar para os grilos saírem de cima de mim. A sensação que eu tenho quando eu vejo um grilo é de medo, de
pânico, que, sei lá, ele vai me atacar, vai me comer em vivo. Não sei, não dá pra explicar, é pânico total, trava tudo, começa a suar frio e saio correndo o mais rápido possível. Uma vez que meu pai veio com um grilo pra cima de mim, eu falei pra ele sair, eu avisei mais de 3 vezes pra ele, não saiu, eu dei um soco nele. Se um grilo aparecesse aqui agora, eu saia correndo fácil. Nossa, muito rápido. Pularia muro, qualquer coisa. Não posso correr, não posso fazer nada, mas eu corro. Tô nem aí. Quando eu vejo uma bexiga, eu começo a sentir tremedeiras, começo a suar frio. É uma reação que me dá do nada. A primeira vez que me deparei com isso foi numa festa de aniversário mesmo, normal, que as pessoas estavam ainda enchendo a bexiga. E a pessoa que estava ao meu lado enchendo a bexiga, ela percebeu que já estava furadinha e foi me assustar, né? Já estourando ela na hora. Eu fiquei paralisado, comecei a chorar assim do nada e não sabia porquê, né? Foi acho que a primeira vez que eu me deparei, né? Assim, real, eu tenho acho que algum problema com isso. Fobia. Trauma. O que será que acontece quando uma fobia é agravada por um trauma? Eu sofri, acho que 2 traumas fortes. O primeiro foi herdado da minha mãe, que a minha mãe sentia muito medo. E o segundo trauma foi quando eu tinha 15 anos, eu fui brincar numa piscina, era uma piscina funda. Eu fui ficando leve, a água foi me levando quando eu vi, eu não tinha mais controle do meu corpo, engoli a água e aí então peguei realmente um medo danado e não quis mais saber. É um medo exagerado, porque eu poderia de repente tentar aprender a nadar, tentar ter uma relação melhor com a água, mas eu não tenho vontade. Eu morro de medo de agulha, exame de sangue e coisas de médico assim, em geral. Eu acho que o meu medo piorou um pouco, porque quando eu tinha 10 anos, eu fui fazer uma cirurgia na orelha, de correção na orelha, cirurgia plástica. Porque eu tinha orelha de abano e na escola todo mundo inventava vários apelidos. Então eu decidi que eu ia fazer a cirurgia. Aí eu fui, toda corajosa. E na hora que eu deitei, pus aquela roupa branca, na hora que eu deitei na maca, que a mulher foi pôr o soro, sei lá, no meu braço, eu lembro até hoje. Era uma agulha e em cima tinha tipo uma borboletinha verde, assim. A hora que ela foi pôr aquilo no meu braço, aí eu comecei a dar um escândalo absurdo, comecei a gritar, a querer sair, a nunca mais voltar. Então eu lembro de alguém segurando a minha perna, amarrando, e aí acho que ali o remédio começou a fazer efeito, eu dormi, só acordei na minha casa. Então acho que isso foi um pouco, tem um pouco de medo e tem, pra piorar, tem esse trauma. O próximo episódio está imperdível. Vamos descobrir por que as crianças sentem tantos medos. Não perca. Até lá, um forte abraço.